e vamos iniciar no próximo domingo, se Deus assim nos quiser e permitir, a próxima série de ministrações, né? Marcos, capítulo de número 15, verso de número 42. Amém? Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. À entrada do túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, o que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, ó Deus, suplicamos a Tua graça e misericórdia nessa manhã, para ouvirmos, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor possa tirar dos nossos ouvidos todo o empecilho, que o Senhor possa arar o nosso coração, para que a Tua palavra, como uma semente, possa cair em solo fértil. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, dela tirar bom proveito, porque a Tua palavra, inspirada, inerrante, é apta para todo ensino, para correção, para consolo, para admoestação. Portanto, ó Deus, tenha misericórdia de nós e fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, o título dessa última ministração é A Ressurreição do Rei dos Reis. Obviamente, se trata de Jesus, o Nazareno, o Messias, o Cristo
de Deus. E como nós vimos, hoje nós vamos examinar o sepultamento de Jesus. Nós vamos ver o assombro que as mulheres sentem na presença de um jovem, ou seja, um anjo. E nós vamos ver também as aparições de consolação e instruções finais aos discípulos. Como de costume, em caráter de introdução, eu faço algumas perguntas às vezes, e eu gostaria de prender a sua atenção aqui comigo com essas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço a você é: que tipo de vida cristã você, meu irmão, minha irmã, vive? Quem sabe, de fato, que você é um cristão? Será que sua família sabe? Eu digo isso porque existem muitas manifestações de cristianismo aí. Manifestações que são tidas pela metade. Você tem ou vive uma vida dupla? Talvez você é uma pessoa que vem na igreja e se diz cristã dentro da igreja, mas fora dela, no trabalho, você é uma outra pessoa. Você vive um tipo de dupla personalidade. Você vive talvez uma vida dicotomizada, uma vida dupla. Você é crente mesmo? Será que a sua fé em Jesus Cristo, ela de fato é pública? Será que os seus relacionamentos com os descrentes, com aqueles que não têm a mesma fé que você, são de fato santos? Ou aqui você é um tipo de pessoa com seus irmãos da igreja e fora daqui você é um outro tipo de pessoa que vive com brincadeiras de duplo sentido e pecados, palavras que são faladas? Que tipo de vida cristã você vive, meu irmão? Por que essa introdução é necessária? Porque nós vamos ver a vida de um camarada chamado José, aqui nesse primeiro trecho. O texto, no verso de número 42, dá início dizendo: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando da cruz, envolveu no lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. O texto tem o seu início dizendo: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. O sábado, meu irmão, começava no pôr do sol, ou seja, por volta das 6 horas da tarde. Esse horário se dá 3 horas depois da morte de Jesus, que acontece provavelmente por volta das 3 horas da tarde. A lei não permitia preparar um cadáver para o sepultamento no sábado. Permitia-se, assim, ungir, lavar e envolver o corpo em uma mortalha no sábado. Porém, os preparativos mais completos para o sepultamento deveriam esperar até o domingo, que é o primeiro dia da semana. No verso de número 43, nós vemos a figura, o personagem, José. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Aqui nós devemos fazer algumas perguntas a respeito dessa persona. Quem é José de Arimateia? O texto vai dizer que ele era um membro ilustre do Sinédrio, possivelmente um senador, também possivelmente um conselheiro particular de Pilatos, alguns comentaristas vão dizer. Ele era da seita dos fariseus, porque ele esperava a manifestação do reino de Deus, contrariando assim a doutrina dos saduceus. Segundo Mateus, o evangelista, ele era um homem rico. Mateus 27, 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. O livro de Lucas vai narrar o mesmo episódio, dando outras instruções. Lucas 23, 50. E eis que certo um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. O apóstolo João também vai falar a esse respeito, em João capítulo 19, verso de número 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, agora, atenção para o fato, ainda que ocultamente,
Por isso, na introdução, eu perguntei que tipo de cristão você é, se você é um cristão oculto ou não. Um cristão meia boca, um cristão que é cristão dentro da igreja, mas fora da igreja é outro tipo de cristão. Aqui, José de Arimateia era esse tipo de cristão. Um cristão oculto, um discípulo de Jesus que vivia ocultamente. O texto vai dizer, ele vivia sim, pelo receio que tinha dos judeus. Mas o texto continua dizendo, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. A gente percebe aqui, dentre essas descrições, que os 4 evangelhos fazem menção. Os 4 evangelhos falam a respeito desse personagem, José de Arimateia. Isso quer dizer que esse personagem é importante. E ele foi importante na vida de Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, em sua morte. Ele foi importantíssimo, a ponto dos 4 evangelhos citarem o nome dele. Pilatos, verso 44. Admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se há muito havia que morrera. A crucificação, as pessoas que eram punidas com a crucificação, levavam dias para morrer. Aí eu lembrei da piada do cachorro que entra dentro da igreja com a porta aberta. O crucificado, ele levava dias para morrer, meus irmãos. Então a morte de Jesus ela foi extremamente rápida. A morte de Jesus durou horas. E isso a gente já comentou sobre isso outras vezes, que se deve devido ao flagelo que Jesus sofreu. Mas os homens que eram crucificados demoravam dias para morrer, 1 dia, 2 dias. E quando esses demoravam muito a morrer, os soldados tinham que infligir algumas coisas para que eles pudessem morrer de uma maneira mais rápida. Verso de número 45. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Os corpos dos homens que eram crucificados, eles não eram entregados aos seus parentes. Eles não eram disponibilizados para sepultamento. Aqui a gente vê a influência que José de Arimateia tinha diante do governo romano. José de Arimateia não era um homem comum. Ele era um homem, conforme as descrições dos evangelhos, homem justo e bom, membro do Sinédrio, possivelmente um senador. Ele era um homem rico e de grande influência no governo daquele tempo. Mas, por interesses relacionados à política local, Pilatos decidiu executar Jesus. A gente viu isso. E aqui, provavelmente, por causa dos mesmos interesses políticos, ele entrega o seu corpo para José de Arimateia. Pilatos sabia, obviamente, que Jesus ele fora acusado injustamente. Pilatos sabia que Jesus morrera de uma maneira completamente injusta. Mas os perversos que queriam que Jesus fosse sepultado entre os iníquos e entre os maus, não foi para frente. Deus determinou que ele estivesse com os ricos. Sim. Isaías, capítulo número 53, verso de número 9, diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve em sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Mais uma vez, José de Arimateia, esse homem importante, justo, bom, que usava muito bem da sua riqueza, nele, nessa personalidade, nessa pessoa se cumpre a profecia de Isaías. Maravilhoso isso aqui. Verso de número 46. Este, José, baixando o corpo de Jesus da cruz, envolveu num lençol que comprara e depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Perceba que depois dos preparativos para o sepultamento, o corpo era deixado à sua própria decomposição. Quando o corpo, eles tiravam o corpo e alguns eram sepultados,
O corpo, quando estava no túmulo, eles esperavam cerca de 1 ano depois para voltar até aquele túmulo, pegar os ossos do morto, colocar numa caixa e colocar em um ambiente dentro do próprio lugar. Mas parece que não é isso que acontece com o corpo de Jesus. Nós vamos ver mais à frente. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observam atentamente aonde que José de Arimateia está deixando o corpo de Jesus. E por que elas observam dessa maneira? Porque elas têm que, no dia seguinte, terminar os preparativos de sepultamento. Vou contextualizar e aplicar esse pequeno trecho para você, meu irmão. Em primeiro lugar, nós vemos que há um preparamento. Existe uma preparação que os judeus faziam antes do sábado chegar. Nós deveríamos preparar os nossos corações durante a semana inteira para o culto dominical. Eram isso que os judeus faziam. E olha só que interessante, eles, com suas regras, com suas leis, eles não trabalhavam o corpo, inclusive o corpo do próprio Cristo. Eles, seguindo a lei, melhor dizendo, eles não faziam as preparações como era de costume fazer. Porque eles obedeciam à lei do sábado, eles se preparavam para a entrada do sábado. A pergunta que eu te faço é como você tem se preparado para cultuar a Deus no domingo, meu irmão? Às vezes você pode ser uma pessoa que vem cheio de preguiça para o culto, cheio de sono, não há uma preparação, não há oração feita durante a semana, não há jejum feito, não há leitura bíblica diária, não há louvores cantados. Você simplesmente deu o domingo como um hábito, como um meio mecanicista de viver a vida, chega aqui, você cai de paraquedas aqui. Não há uma preparação durante a semana. Meu irmão, nós não podemos viver assim. A sua semana tem que ser uma semana de preparação para o culto público, o culto solene. Não viva uma vida na semana dispersa de Deus. Não viva uma vida assim. Mas muito pelo contrário, seja como José. Seja um homem e uma mulher justa. Um homem e uma mulher boa. Um homem e uma mulher que se prepara para o culto, para o domingo, para o dia da ressurreição, para este dia. Se prepare para ele, meu irmão. Segundo lugar, José, o texto vai dizer, esperava o reino de Deus. Ele era um homem justo e bom. E diferentemente dos saduceus, ele vivia com uma esperança no peito, no coração, esperando a manifestação do reino de Deus. E a pergunta que eu te faço é o que você, meu irmão, tem esperado? Às vezes você tem esperado uma promoção, mais do que o reino de Deus. Você tem esperado ficar rico, mais do que a vinda do Messias. Você tem esperado, realizar os seus desejos, realizar talvez aquele casamento, aquele namoro, e o reino de Deus é colocado de lado. Você não pode, meu querido irmão, viver assim. A sua esperança deve estar na vinda do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos ensinou a alinhar os nossos corações a esse respeito. Quando ele ensinou os seus discípulos a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Diariamente você deveria pedir o reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Isso deve moldar o seu coração. Isso deve moldar os seus hábitos e amores. Isso deve alinhar o seu coração com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é isso que nós fazemos. Nós esperamos mais dinheiro, fama e poder. E nós oramos pouco. Esperamos pouco pelo reino de Deus, mas nós não podemos viver assim. Temos que ser como José de Arimateia, que esperava a manifestação do reino de Deus. E nós temos que viver igualmente,
esperando a manifestação do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira visível, é claro. Enquanto isso, nós trabalhamos, manifestando o poder e o reino de nosso Deus dentre essa cultura, dentre os nossos irmãos. Terceiro ponto. José de Arimateia, como foi mencionado aqui, viveu uma parte de sua vida cristã como um crente oculto. Por quê? Porque ele tinha medo. E por que José de Arimateia tinha medo? Ele era uma pessoa famosa, bem vista pela sociedade, como a gente já descreveu aqui e eu repeti diversas vezes. Só que José de Arimateia tinha um ídolo no coração dele. O ídolo de ser rejeitado. O ídolo de ser rejeitado pelos membros do Sinédrio, de ser rejeitado pelo governo romano, de ser rejeitado pelo seu povo, pela sua família. José tinha medo. E muitas vezes, nós não manifestamos, atenção para isso, tá? Nós não manifestamos sermos discípulos de Jesus por causa do terrível ídolo que há no nosso coração, que é maior do que Deus. Nós amamos mais a nossa fama do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Era isso que José vivia. José vivia cheio de ídolos, com os seus medos à flor da pele. Os ídolos dos nossos corações nos impedem de sermos identificados como discípulos de Jesus Cristo. E eu gostaria de chamar a sua atenção, meu irmão, para que você ouvisse a voz do seu Deus agora. Porque Deus quer que você derruba esse ídolo. Derruba esse ídolo. Você não pode ser um crente, um discípulo anônimo. Não pode ser. Se você o é, saiba que você está frustrando o seu Deus. Não tem como você viver ou ser, como muitos pregadores dizem aí, um crente espião, um crente 007, meu irmão. Não dá. Não dá. Você não pode viver a vida cristã ocultamente dizendo. Os nossos pecados ocultos, ou aqueles que são claros, nos afastam da imagem e semelhança de Cristo, de Deus. Claro que o ser humano, ele carrega essa imagem e semelhança em si, todos os seres humanos carregam, mas sem uma definição clara. Enquanto nós vivemos essa vida escondida, essa vida cristã escondida, nós nunca vamos revelar a face de Jesus Cristo. Isso pode querer dizer que você talvez não tenha nascido de novo. E não importa se você foi batizado ou não, tá? Se você vive uma vida oculta, cheia de pecado, se você vive uma vida mascarada, pode querer sugerir que você nem nasceu de novo, nasceu. Necessário vos é nascer de novo. Se você ainda tem dificuldade em manifestar o seu cristianismo, meu irmão, faça uma análise mais uma vez na sua vida cristã, porque você pode estar sendo enganado pelo seu próprio coração. E Jesus Cristo te fez vir aqui na igreja hoje para falar para você tomar cuidado com a vida cristã na qual você está vivendo. Não existe vida cristã dupla. Não existe vida cristã escondida da sociedade, escondida dos familiares, escondida das pessoas do seu trabalho, dos seus amigos. Não existe. Ame a Jesus Cristo mais do que a você mesmo, mais do que ao seu self, mais do que ao seu ego. Manifeste Jesus Cristo de maneira clara. Não viva o cristianismo escondido, meu irmão. Amém? Chegou o momento em que José de Arimateia teve coragem. E quando foi esse momento? O momento em que ele chega diante da sociedade, diante do governador, e pede o corpo de Jesus. Aqui está claramente manifestado que aí sim, agora José de Arimateia já não tem mais medo. Depois de todo o sofrimento que ele viu Cristo passar, ele agora rompe, derruba o seu ídolo e vive uma vida cristã de maneira clara para todo mundo. Então, ao pedir o corpo de Jesus, ele declara publicamente que é seguidor de Jesus.
Mas ele não declara isso só para o governador, ele declara isso também para o sinédrio inteiro, para todos os membros do sinédrio, fariseus, saduceus, sacerdotes e escribas. Ele já não vive mais uma vida dupla. Agora ele se entrega ao seu Senhor que morrera. Não vive uma vida dupla. Versículo de número 1, do capítulo de número 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Então nós vemos que o sábado se passa. Maria Madalena estava atenta para saber onde José tinha colocado o corpo de Jesus. Normalmente, os corpos, eles eram ungidos com óleo, ajudando assim a aliviar o forte mau cheiro da decomposição do corpo. Não houve tempo para ungir Jesus, porque era sábado. Mas vocês se lembram de Maria, irmã de Lázaro, quando ela pega o seu bálsamo e derrama sobre Jesus? Aí Jesus fala: olha, essa mulher está me ungindo para o sepultamento. Lembram-se disso? Então Jesus ele foi ungido para o sepultamento antecipadamente. Essas mulheres estão indo ungir Jesus na sua morte, só que não era necessário, porque ele ressuscitaria. Isso é interessante notar. Os homens, aqui nós vemos mulher indo lá ungir Jesus, o corpo nu de Jesus. Isso pode parecer um pouco difícil, mas os homens eles podiam vestir outros homens para o sepultamento. Agora já as mulheres elas poderiam vestir tanto homens quanto mulheres para o sepultamento. Está claro que aqui as mulheres não estavam esperando a ressurreição de Jesus, conforme os outros discípulos também não estavam esperando isso. Porque se elas estivessem atentas às palavras de Jesus, elas logo perceberiam que Jesus ressuscitaria. Não seria necessário de maneira nenhuma ungir o corpo do Messias, porque ele ressuscitaria. Só que elas não têm o coração, a mente, as emoções presas nas palavras de Jesus Cristo. Isso aqui está muito claro. Mas o verso de número 2 vai dizer: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Ao despontar do sol quer dizer que era por volta de 5:30 da manhã. Verso 3, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Por que essas mulheres têm essa dúvida? Obviamente porque a pedra era pesada. Essa pedra tinha um formato de disco e ela era rolada por um sulco até a entrada do sepulcro. E seriam necessários vários homens para rolarem essa pedra, obviamente porque ela era muito pesada. Então as mulheres, quando elas começam a ir até o túmulo, elas se lembram: poxa vida, tem uma pedra ali gigante. Quem que vai rolar essa pedra para a gente? Aí elas percebem que a pedra já estava fora do seu lugar. Ela já tinha rolado. Verso de número 5. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Um contexto histórico interessante aqui é que na literatura judaica, as vestes dos anjos, em geral, elas eram brancas. Mas qual tipo de branco era essas vestes? Aqui há duas interpretações possíveis. A primeira é que o assombro e o temor que elas presenciam não quer dizer que seja referente ao anjo ou à pessoa o jovem que elas veem. Os sacerdotes e outros oficiais, eles também usavam branco. A surpresa e o temor podem terem sido motivadas não pela aparência do jovem, mas pelo sumiço do corpo de Jesus. Essa é a primeira interpretação.
A segunda interpretação possível é que sim, elas poderiam ter percebido uma presença de Deus, uma teofania ali, assim, uma manifestação angélica. O branco das vestes, elas poderiam ser resplandecentes, ou algo do tipo. Como o jovem foi entregar uma mensagem, poderia ser identificado sim como um anjo. A palavra anjo quer dizer mensageiro mesmo. Um mensageiro de Deus. Por isso a reação das mulheres de surpresa e temor. Então essas duas interpretações, elas são possíveis. Eu fico com a segunda interpretação. Você tem liberdade para ficar com a interpretação que você achar melhor. Eu acredito que elas realmente ficaram surpresas e atemorizadas porque elas perceberam na imagem daquele jovem um ser angelical. As vestes poderiam ser mais brancas do que qualquer outras vestes, poderiam ser resplandecentes. E aqui nós percebemos que ele é um mensageiro, ele anuncia, os anjos faziam isso, anunciavam alguma coisa da parte de Deus. Verso de número 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Em primeiro lugar, o anjo percebe o temor e a surpresa das mulheres, então ele logo diz: não temais. Esse é um típico anúncio angelical. Por isso, eu prefiro a segunda interpretação. Porque o anjo percebe, e os anjos, quando ele se manifestava aos homens, os homens caíam prostrados, com medo, com temor. Então, esse jovem, ele diz: não temam, não temam. O anjo também, ele sabia exatamente o motivo das mulheres irem ao sepulcro. Ele diz: vocês estão buscando Jesus, né? O Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Na percepção das mulheres, elas encontrariam um morto. Mas na perspectiva de Deus, ela encontraria um Deus ressurreto. Foi exatamente isso que o anjo lhe disse. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. As mulheres, elas chegaram tarde demais, meus irmãos. Elas queriam cuidar de um corpo em decomposição. Elas chegaram tarde demais. Elas deveriam ter acordado mais cedo. Mas o corpo de Jesus, ele não sofreu decomposição, cumprindo assim a profecia do salmista, capítulo de número 16, verso de número 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A ressurreição de Jesus Cristo é a quitação da nossa dívida. O escrito de dívida foi rasgado. A ressurreição de Jesus Cristo desvia o furor da deidade de Deus sobre nós. A ressurreição desviou a ira de Deus de todos aqueles que creem em Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O nosso Deus venceu a morte. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Esse corpo não entra em decomposição. Mas o sentimento dessas mulheres é belo. Embora com falta de sabedoria e compreensão, elas foram cuidar do corpo em decomposição de Jesus. Isso é importante analisar. Mas o anjo dá uma instrução para essas mulheres. O anjo diz: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Por que o nome de Pedro é separado aqui do nome dos outros discípulos? É justamente por causa do trauma que Pedro, de maneira singular, viveu, negando Jesus 3 vezes. Por isso que o nome dele é separado dos outros discípulos. E ide dizer aos discípulos e a Pedro. Não se esqueça de Pedro. Que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Aqui nós vemos uma ironia na parte do evangelista Marcos, porque
Muitas vezes, Jesus fazia sinais e milagres, ele chegava e falava assim, olha, não conte para ninguém não, tá? Aí o que acontecia? A galera espalhava a notícia, contava para todo mundo. Aí quando o anjo chega para a mulher e fala assim, olha, agora conte. Jesus ressuscitou, vai lá, conta. Conta para os discípulos que ele vai aparecer para eles na frente, lá na Galileia. Aí o que as mulheres fazem? Não conta não. Interessante isso, né? Quando não é para contar, a gente conta. E quando a gente tem que contar, a gente se cala. E isso é interessante notar também, porque cabe aplicações e contextualizações interessantes aqui. Em primeiro lugar, essas mulheres, elas se importam com Jesus. Mesmo este estando na mente delas ainda morto, elas gastam o seu dinheiro para comprar especiarias para embalsamar Jesus. Você gasta o seu dinheiro com o quê, meu irmão? Você gasta o seu dinheiro para a glória de Deus? Você investe o seu dinheiro no reino de Deus? Essas mulheres gastaram os seus recursos, assim como José de Arimateia, com Jesus. Você gasta o seu dinheiro com o quê? E eu preciso que você caia em si e comece a gastar os seus recursos para a glória de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Seja uma bênção para o outro, meu irmão. Seja uma bênção para a igreja, seja uma bênção para a sua família. Ame uns aos outros. Gaste o seu dinheiro como prova de amor para com o outro, para com o reino, para com a sua família, para com seus amigos. Pague a conta dos seus amigos. Que o dinheiro seja um escravo em tuas mãos, meu irmão. Não o contrário. Não seja escravo do dinheiro. Segundo ponto, nós não podemos viver uma vida como se Cristo não estivesse vivo. Não podemos viver assim. Ou seja, vivendo em pecados, criando maus hábitos que nos afastam da devoção e o amor a Deus. O cristianismo, ele não pode ser vivido somente no culto de domingo. O nosso Senhor, ele vive e quer que você viva esse cristianismo também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Jesus Cristo, meu irmão, ressuscitou. Não viva um cristianismo cujo Cristo ainda está morto. Porque Jesus ressuscitou. Ele deu instruções aos seus discípulos. Existem mandamentos na qual nós temos que viver e seguir. Porque se de fato nós estamos no reino do Messias, nós temos que andar e viver segundo os costumes e leis deste reino, que é a lei do amor. Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele voltará para buscar a sua igreja. Isso deveria levar você a uma compreensão, a um temor maior, porque Jesus Cristo, ele vai voltar. E ele não vai tomar por inocente aquele que é culpado. O nosso juiz, ele não é corrupto. Não existe dinheiro que vai comprar sua sentença. Ele não aceita suborno. Tome cuidado com a vida cristã na qual você está vivendo, porque o nosso Deus ressuscitou e virá para julgar vivos e mortos. Nós celebramos a ceia aqui porque ele voltará. Nós trazemos à memória o seu sacrifício por amor a nós, mas também nós somos obrigados a lembrar do seu retorno, da sua volta. Tome cuidado com isso. Viva uma vida grata e alegre pela ressurreição de Cristo. Essas mulheres, ao perceberem a informação do anjo, Jesus Cristo ressuscitou, vai e anuncia, ele quer exatamente que você viva essa vida. Vá e anuncie, Jesus Cristo ressuscitou. Você tem que assumir a responsabilidade de testemunha da ressurreição do Cristo e falar isso aos quatro cantos da terra. Você tem que pregar o evangelho a toda criatura. É sua obrigação, responsabilidade sua, minha, nossa, da igreja. E nós temos que assumir a nossa responsabilidade e viver, de fato, um testemunho santo
verdadeiro de que Jesus Cristo ressuscitou. Agora, irmãos, no versículo de número 9, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para os irmãos. Por quê? Porque a crítica textual vai dizer que os estudiosos, exegetas, vão dizer que a partir do verso de número 9, do capítulo de número 16, foi um acréscimo dos escribas. Ok? Provavelmente o resto desses versículos foram acrescentados por copistas. Mas na maior parte do conteúdo que contém aqui, eles são encontrados nos outros evangelhos. Então não se assuste, ok? Tudo que nós vamos analisar a partir de agora, a partir do verso 9, contém nos outros evangelhos. Porém, nos manuscritos originais, não existe o verso 9 até o verso 20. Amém, irmãos? Todavia, nós vamos expor ele como palavra de Deus, porque ele está nos outros evangelhos, contém a narrativa nos outros evangelhos, e você vai ver e se familiarizar com isso, ok? Verso de número 9. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Perceba, culturalmente, o testemunho de uma mulher era considerado muito menos confiável, como atestam o historiador Flávio Josefo e alguns rabinos. No judaísmo, também não esperava a ressurreição individual do Messias. Então, é natural que os discípulos não acreditem em Maria Madalena, que testemunhou, a primeira mulher a testemunhar a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Jesus envia Maria em missão e consolo de seus discípulos. Mas o que acontece? Eles não são consolados. E por que eles não são consolados? Porque eles não creem. Eles não acreditam no testemunho dessa mulher. Jesus já lhes tinha falado antes de sua morte e a respeito de sua ressurreição também. Mas parece que o coração desses homens não tem fé. Bom, depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui nós vemos que Jesus ele se manifesta de uma outra forma. O que seria essa outra forma? Poderia ser um tipo de vestimenta diferente das que eram usadas usualmente pelos judeus. E quem são esses 2 discípulos? Esses 2 discípulos são os 2 discípulos a caminho de Emaús, que o Evangelho de Lucas vai narrar. Então Jesus aparece também a esses 2 e se manifesta a eles. Repare que Maria fora consolada, porque ela viu o Messias. E ela foi enviada para consolar outros, mas esses não aceitam a consolação. Jesus se manifesta a esses 2 discípulos a caminho de Emaús. Os 2 são consolados. Eles são então enviados para consolar o resto do povo. Mas estes, de igual maneira, não recebem um consolo. Então, finalmente, Jesus se manifesta e aparece aos 11, quando estes estavam à mesa, repreendendo-os por causa da incredulidade deles. Sabe o que esses homens estão vivendo? Um orgulho. Por quê? Porque eles são os apóstolos. Como assim? O nosso mestre ressuscita e não aparece primeiramente aos seus apóstolos. Como assim Jesus vai aparecer primeiramente a mulheres, que eram desprezadas culturalmente? Por quê? Aí o grupo começa a se dissipar, porque eles não creem no testemunho das mulheres. Esses 2 homens, ao ouvir isso, saem primeiro, vão a caminho de Emaús. Aí a ideia é mais ou menos essa. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, ok? Ok. Jesus está morto. Jesus faz o quê? Está pegando as ovelhas que estão se desgarrando do rebanho e empurrando elas de novo para o aprisco. Sai a mulher volta.
Saem os dois discípulos voltam. É Jesus cercando as suas ovelhas e levando elas de novo para o aprisco. Então Jesus apresenta diante dos 11 e os repreende. Por que vocês não creram? Manifesta o orgulho deles. 2 discípulos saíram e o Senhor não apareceu a nós. Isso é uma demonstração clara de orgulho e vaidade, falta de fé. Orgulho também leva, ou pode nos levar, a viver uma vida sem fé. Verso de número 15. Disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Aqui nós vemos o mandamento de pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os, os que creem, para a salvação, e anunciando a condenação para aqueles que não creem. Então, deixa eu só dar um adendo aqui. Batismo não salva, tá, meu irmão? Não acredite você que o batismo salve. O batismo não salva ninguém. Enquanto você tem tempo, se batize. É um mandamento. Se adere de maneira pública, faça uma confissão pública de fé e entre e se senta à mesa com essa família. Mas o batismo não tem poder nenhum para salvar. Quem crer e for batizado, é necessário crer em primeiro lugar. Os sinais aqui que Jesus descreve são exatamente, meus irmãos, os sinais que são manifestados em Atos dos Apóstolos. É exatamente isso que acontece. E no decorrer dos atos apostólicos, no livro de Atos, é exatamente isso que acontece. Se pegarão em serpentes, se comer coisa mortífera, se beberem coisa mortífera não fará mal algum, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É isso que nós vemos em Atos dos Apóstolos. No verso de número 19, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Logo depois das instruções aos discípulos, o grande herói vitorioso, Jesus Cristo, é assunto aos céus. Mas o assentar à destra de Deus, ou seja, à sua direita, significa que ele então tem o governo sobre todas as coisas, porque foi-lhe dado todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Depois disso, nós temos o testemunho e a obediência dos discípulos, porque eles pregaram, porque eles fizeram sinais, e esses sinais o seguiram, confirmando assim a sua mensagem. E aqui eu contextualizo e aplico e a gente finaliza. Muitos perdem a fé por causa das tristezas e angústias dessa vida. O que os discípulos, os 11, sofreram com falta de fé foi exatamente isso. Foram entristecidos. Juntamente com a tristeza veio o orgulho, a soberba de não acreditarem no testemunho de outros que haviam visto o Messias. Meu irmão, nós temos que manter a fé, a esperança e o amor, sempre nutridos em nossos corações. Você tem que nutrir sempre fé, esperança e amor, diariamente no seu coração, para que você não seja enganado por ele, para que um ídolo não surja, não cresça em seu coração, para que o orgulho não cresça no seu ser, a ponto de você começar a duvidar das manifestações de Deus com outras pessoas. Muitos vivem uma vida assim, sem fé, duvidando do que acontece com o outro. Por quê? Porque não nutrem. Às vezes acontece alguma manifestação clara de Deus, que nós sentimos com os sentidos. Só que aí a gente não acredita, não. A gente fala, isso aí não é Deus, não. Não, isso aí não foi de Deus, não. Não, Jesus fez isso com ele, mas por que fez com ele e não comigo? Uma vez, eu tenho uma experiência. Eu participei de um culto de quarta-feira numa igreja, logo quando eu me converti, e que eu sempre buscava ver e perceber essas coisas em Deus, sabe?
E quem pregava sempre nesse culto era hoje, então, meu sogro Eusébio. E toda vez que eu faltava no culto, acontecia uma coisa extraordinária no culto. Eles vinham me falar, sabe? Nossa, você não veio no culto, você perdeu. Eu falei, perdi o quê, irmão? Eu falei, nossa, Deus fez isso aqui, aconteceu, o irmão fulano de tal, foi curado e aquele negócio. E eu, puxa vida, mas logo no dia que eu faltei, aí eu ia, continuava, né, o trabalho, aí eu faltava. Aconteceu alguma coisa, não dava para mim ir. Aí chegava o irmão falando, não, irmão, você perdeu. Eu falei, não, de novo, não. Perdeu o que? Não, aconteceu isso, aquilo, outro. Aí eu comecei a me entristecer, sabe? Falei, poxa vida, Deus. Então eu acho que o problema sou eu, né? O Senhor não está se manifestando, é porque eu estou presente. Talvez eu tenha algum pecado que eu não estou sabendo. Talvez orgulho gerando no coração. Vaidade. Aí eu comecei a ficar cético. Comecei a não acreditar no testemunho de outras pessoas. Mas por que isso acontecia? Porque eu não nutria na minha vida fé, esperança e amor. Meu irmão, se você não nutrir esses 3 pontos na sua vida cristã, você nunca terá experiências. E você sempre vai duvidar da experiência dos outros. Sempre. Você não ora dentro de casa. Você não faz jejum. Você não lê Bíblia. Você não exercita a sua vida cristã. Aí você vai viver ouvindo o testemunho de outras pessoas que têm um relacionamento bem próximo e íntimo com Deus, onde as coisas acontecem. E você vai ficar frustrado. Vai criar orgulho no coração porque não acontece com você. Só acontece com o outro irmão. Vai começar a ficar cético, vai começar a criticar o outro irmão, porque o outro irmão vive experiências e você não. E isso vai fazer com que você apodreça. Morra espiritualmente. Não faça isso. Não viva essa vida mirrada. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo, em sua ressurreição, e fé também em suas promessas. Creia em Jesus Cristo. Um segundo ponto. O orgulho também nos impede de sermos consolados. Jesus chega para Maria e fala, vá lá e consola os meus irmãos. Aí o orgulho, que fez? Não acredito não. Não, Jesus ressuscitou, se alegrem, parem de chorar, eles estavam tristes, reunidos em tristeza. Aí Deus vai lá e manda um irmão na sua casa, falou, irmão, não fica assim não, senhor. Tá vendo essa doença aí? Seja firme, fique alegre. Jesus, ele ressuscitou. Só que aí você rejeita esse tipo de anúncio. Você rejeita as promessas por causa do orgulho. Aí Deus aparece para 2 discípulos. Se manifesta 2 e volta lá e avisa. Aí pessoas vão na sua casa e tentam falar com você. Olha, Jesus Cristo ressuscitou. Se alegre, não fique triste. O problema da morte foi resolvido. Jesus pode curar essa enfermidade. Jesus pode usar médicos. Jesus pode, de infinitas formas e maneiras, agir. Tenha fé, tenha esperança. Só que a gente costuma não aceitar esse tipo de consolo, a gente rejeita. Meu irmão, não seja orgulhoso. Creia nas promessas de Jesus Cristo e receba da parte dos enviados, dos anjos, como mensageiros, não como seres angelicais. Perceba. Mas como mensageiros de consolação, de que Deus está a par de tudo, e seja consolado pelas palavras do nosso Deus, meu irmão. Creia e tenha fé nisso. Muitos vivem uma vida cristã triste e não recebem o consolo do Cristo ressurreto por causa do orgulho. Falta de fé. Como que eu resolvo esse problema? Me humilhando. Se humilhe, meu irmão, se assim você vive. Se humilhe diante de Deus, para que você possa ser consolado por Ele. Terceiro e último ponto. A nossa incredulidade, ela é abatida pela graça de nosso Senhor. Sempre. Mesmo os discípulos rejeitando o consolo, Jesus aparece na frente deles de uma maneira extremamente misteriosa. De repente, Jesus está no centro da mesa e ele repreende os discípulos, falando, vocês são incrédulos.
Por que vocês não creram quando eu enviei mensageiros para consolar vocês? Aqui nós vemos a maravilhosa graça superabundando na vida incrédula dos apóstolos. Mais uma vez, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o nosso Deus é misericordioso. Glória a Deus porque o nosso Deus faz com que a sua graça superabunde diante dos nossos pecados. Meu irmão, Jesus Cristo quer te consolar. E ainda que Ele venha te repreender, lançar na sua face o seu pecado, é por amor para consolar você, para apaziguar as tempestades do seu coração e te trazer calmaria. A repreensão de Deus, a princípio, ela gera dor e tristeza. A tristeza do mundo gera morte, mas a tristeza, segundo o Evangelho, segundo a correção de nosso Senhor Jesus Cristo, gera vida. O nosso Deus ressuscitou e Ele nos consolará. A sua graça será abundante em nossas vidas. Amém, meus irmãos?